Olá, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Graça e paz. Que meditação linda essa que nós acabamos de ouvir, não é mesmo? O amor de Deus é algo que não tem preço. Tem uma música que diz que não há nada que possamos fazer, não há nada que possamos dizer e não há nada, absolutamente nada que pague o amor que Deus tem por nós. Mas e o que nós temos feito para retribuir esse amor? Não é? Temos que pensar sobre isso, não é verdade? Muito bem. Mas eu estou aqui hoje para dar aula de ciências, tá? Na última aula de ciências, na quinta-feira, se não me engano, nós estudamos sobre, ali na página 149, sobre ambiente em perigo. E esse é um tema muito comum. Esse é um tema que você já trabalhou bastante, é um tema que você conhece bastante, né? Que nós já discutimos, já falamos sobre a ação do homem em relação ao meio ambiente, em relação ao ecossistema, né? O ambiente, o meio ambiente, o ecossistema está em desequilíbrio exatamente porque o homem agiu de uma maneira equivocada ao longo de muitos anos e aí hoje nós estamos pagando o preço com relação ao consumismo excessivo que leva também ao aquecimento global, né? Então, tudo isso somado, e hoje nós vamos relembrar algumas coisas que nós aprendemos no terceiro ano e algumas coisas que nós acrescentamos aqui no quarto ano, na aula da Prof. Priscila, né? Em que vocês já leram, porque eu orientei que não teria que fazer atividade, lembra? Não era para fazer atividade. O que era para fazer? Para ler os textos e assistir o vídeo dela. E aí hoje nós iríamos discutir o assunto um pouquinho mais e também fazer os exercícios juntos. Lembra? Muito bem. Então vamos lá, tá? Então aqui nós temos na página 148, nós temos o ambiente que está sendo poluído. Nós temos ali uma cidade e essa cidade joga todo o esgoto, o lixo dos banheiros, de cozinha, na água deste rio. E a água deste rio está ficando suja, poluída, os peixes estão morrendo e aí não adianta ir pescar porque vai pescar alimento contaminado, né? Então, assim, essa é uma situação muito triste, né? E acontece, pasmem vocês, acontece muito ainda, por mais que a grande maioria das cidades hoje, elas têm um sistema, né, de cuidado, né, com o meio ambiente, mas muita gente ainda faz esgoto clandestino e joga o esgoto a céu aberto ali na praia, no rio, nos riozinhos menores, né? Para não ter a despesa de ter que fazer encanamento. E isso é muito triste, né? Então, além dessa ação humana, né, de jogar lixo nos rios, nós também temos aqui algumas atitudes que o homem, que, digamos assim, ali na página 149, vimos anteriormente que os seres humanos se relacionam com os seres vivos e com os elementos não vivos do ecossistema. As pessoas alteram o ambiente para obter alimento, água, moradia, conforto. Então, o homem, ao longo do tempo, ele alterou demais isso. Ele alterou isso com muita violência, sem pensar nas consequências que isso teria para o futuro, né? E hoje nós estamos muito preocupados com isso, né? Com essa alteração agressiva do ecossistema, tá? Então, ali nós temos um ambiente, tá? Na primeira imagem ali, ó, outros seres vivos também realizam mudanças ambientais. Nós temos ali uma corredeira, um riozinho, né? Um rio ali, e na imagem abaixo nós temos um rio que foi construído um dique pelos castores, né? Nós não temos isso aqui no Brasil, mas nos países afora os castores comumente fazem isso, né? E eles também alteram aí o meio ambiente. Veja que o rio ficou com as margens mais largas, visto que houve ali uma represa, a construção de uma represa, né? E a tentativa deles ali é modificar aquele meio ambiente para que eles tenham sobrevivência, para que eles possam sobreviver naquele ambiente ali onde eles estão, tá? O nível da água se elevou, alguma parte da floresta foi inundada, só que essas alterações ainda são alterações pequenas em relação àquela que o homem faz, tá?
Ali no Você Sabia tem mais algumas curiosidades a respeito dos castores e eu confio que você já fez a leitura porque eu pedi para você fazer. Tá bom? Se você não fez, faça. É muito curioso, os castores são bichinhos muito fofinhos, o Davi gosta muito, tá? Diferentemente dos castores, que acabam alterando aquela paisagem, altera o ecossistema para sua subsistência, sobrevivência e subsistência, mas sem destruir a natureza, o homem já altera tudo isso e, além de tudo, passa por certos descuidos e acaba comprometendo a natureza, acaba comprometendo o ecossistema daquele local. Se você for observar ali, nós temos o rio antes da atuação dos seres humanos e o rio após a atuação dos seres humanos. Percebe que a vegetação praticamente acabou? Né? É necessário uma usina hidrelétrica? Sim, porque para gerar energia. Mas existem já outras coisas que podem ser feitas para gerar energia, só que os investimentos são muito altos. Então, em geral, as pessoas preferem alterar a natureza e ter custos mais baixos e uma energia mais baixa, né? Apesar de que, ao longo do tempo, a energia solar, por exemplo, e a energia eólica se tornariam mais baratas em relação à energia elétrica feita pelo mover das águas, né? Mas enfim, são situações em que o homem age e acaba alterando todo um ecossistema, todo um meio ambiente que seria muito útil para ele mesmo anos e anos depois, não só para os animais que foram retirados dali, né? Na página 151, então, nós temos lá assim, ó. Compare as seguintes represas, uma construída pelos castores e outra construída pelos seres humanos. Marque um X na resposta que apresenta mais mudanças na paisagem, tá? Como nós já dissemos, então, vai ser a primeira, né? A que apresenta mais mudanças na paisagem, não, vai ser a segunda, porque a segunda que foi construída pelos seres humanos, né? O ser humano, ele altera muito mais a paisagem do que um grupinho de castores, e olha que a família dos castores, ela é grande, hein? Eu falo isso com tristeza, queridos, tá? Com tristeza, porque o homem precisaria ter um pouco mais de consciência. Eu e você precisamos nos conscientizar que a natureza precisa sobreviver para que nós possamos sobreviver esses tempos e que os nossos filhos e as futuras gerações também tenham esse meio ambiente para a sua sobrevivência, tá? E subsistência também, tá? Letra B. Em qual das situações os animais e as plantas sofreram mais? Se houve mais alteração na represa construída pelos seres humanos, em qual dessas situações os animais que estavam ali naquele habitat, eles sofreram mais? Naquela em que os castores construíram a represa deles ou naquela em que os seres humanos construíram a represa? Naquela em que os castores construíram a represa, os animais continuaram por ali. Percebe que a floresta continua ali? Agora olha na segunda. Tem uma floresta ali? Tem alguns animais por ali? Não tem, né? Então, com certeza é na segunda, porque o ser humano, ele gerou toda uma mudança naquele meio ambiente, naquele ecossistema ali, que não vai ser reconstruído ao longo do tempo, né? Os animais que estavam ali foram retirados, expulsados dali, aquela terra não é mais a mesma, ela não vai produzir mais as mesmas árvores que eram nativas, não vai mais acontecer isso. Então, com certeza é a segunda imagem, tá? Exercício 2. Por que os castores e os seres humanos constroem represas? Por que os castores constroem represas? Volta aqui no Você Sabia, na página 150, que você vai entender o porquê que esses animais constroem as represas deles. E aí depois você responde a questão, o exercício número 2. Tá? E por que os seres humanos constroem as represas? Os seres humanos, eles necessitam de energia elétrica, tá? Então, as instalações das usinas hidro é água, tá? Usinas hidrelétricas precisam de toda essa mudança, para que eu e você tenhamos essa luz, para que eu e você estejamos agora podendo conversar, mesmo sendo noite. A prof tá gravando à noite para você, porque é mais tranquilo para gravar, né? Tá todo mundo dormindo aqui em casa e eu tô aqui gravando pra você. Shhh, fala baixo. Tá? Então, pra gente ter essa energia, pra gente poder continuar trabalhando à noite, mesmo que o sol não esteja brilhando e que a luz da lua
não seja tão clara quanto a luz do sol, é necessário que sejam instaladas usinas hidrelétricas com o objetivo de produzir energia, né? Então, por isso que os homens constroem. Mas lembrando que nós temos outras opções também além das usinas. A usina ainda é o meio mais barato de custo no início, mas acaba ficando cara depois, e ainda se as chuvas começarem a continuar sendo escassas do jeito que estão sendo, a usina fica inútil, né? Porque se não tem água na represa, não tem energia elétrica também, tá? Ok, pessoal, o que a gente entende disso? A gente entende disso que a alteração no meio ambiente provocada pela ação humana, quando ela é assim gigantesca e brutal, ela acaba causando um desequilíbrio e um impacto ambiental muito grande. As percas ambientais são muito grandes, tá bom? Os benefícios são bons, são necessários, mas as percas ambientais são gigantescas também, tá bom? Muito bem, ok. Página 152 então. Outros impactos ambientais que nós temos de grande prejuízo que o ser humano causa é o desmatamento e a poluição. Por que se desmata, prof? Para que hajam ainda mais lavouras, para que hajam ainda mais lugares onde criar gado, né? E tudo isso envolve a nossa pessoa. Como? Lembra que outro dia eu falei para vocês a respeito da cadeia alimentar que nós estávamos comentando, né? Nós precisamos nos preocupar em fazer um consumo consciente para que as pessoas não tenham que aumentar a produção das lavouras, aumentar a produção de grãos e tampouco aumentar a produção do gado, porque daí vão parar de desmatar. Porque se a gente reduzir o nosso consumo, a gente já tá meio fofinho, né? Estando na quarentena, nós estamos fofinho, né? Estamos ficando cada vez mais fofinho. Prof, já corta 2 quilos. Ai, meu Deus do céu. Que vergonha. Mas é verdade. Eu cortei 2 quilos, né? Que barbaridade. Então, se a gente reduzir o que a gente come, consequentemente, aquilo que está lá no mercado vai ficar lá por mais tempo. E daí, consequentemente, o produtor rural não vai ter tanta procura, e ele vai poder plantar menos, vai poder plantar uma quantidade menor, e daí talvez as matas voltem a crescer, e aquilo que era lavoura volta a ser mata ciliar, aquilo que era campo de bois e outras criações de animais volta a ser um campo, digamos assim, uma floresta, como era no princípio, e aí a gente vai ter as coisas renovadas. Então a gente precisa começar em nós mesmos, tá? Em relação à poluição, também envolve nós mesmos, a nossa casa, o ar-condicionado, a geladeira que a gente usa, os eletroeletrônicos que nós usamos, que gastam, né, que além de consumir bastante energia, acabam poluindo também o meio ambiente, tá bom? Muito bem. Então agora, página 153, que o meu tempo está acabando. Veja lá. Cite 2 consequências negativas da poluição. Só 2 consequências negativas da poluição. Quais consequências negativas nós temos da poluição do ar? Consequência negativa da poluição do ar. Pensa aí. O ar você respira. Quando você respira um ar poluído, o que acontece com a tua saúde? Adoece, você fica irritado, você fica doente. Temos doenças respiratórias, né? E inclusive tem aumentado cada dia mais alergias, né? Dor de garganta, dor nos olhos. E uma das piores consequências da poluição do ar é a chuva ácida, que ocorre, lógico, né, num grande nível de poluição, tá bom? 2 consequências negativas a respeito do solo, tá? A respeito do solo. Quando é largado o esgoto numa terra, o que acontece com aquela terra, né? Se o esgoto é largado num lugar onde logo à frente ali tem uma lavoura, uma horta, por exemplo, o que acontece com aqueles alimentos que estão ali? Há o que? A contaminação dos alimentos. Se um boizinho vem e toma aquela água ali toda contaminada, o que vai acontecer com o boizinho? Vai morrer, né? Então a contaminação dos alimentos, a morte dos animais, a nossa própria morte, né? Porque digamos que esse esgoto seja desviado para um rio de onde é captado água. A água é filtrada, é colocado ali cloro, a água é tratada, sim, mas
de alguma forma ou de outra, ela tá vindo para minha saúde. Vem de pouquinho em pouquinho, mas eu bebo bastante água. Em nome de Jesus, espero que você esteja bebendo bastante água, porque é necessário, né? O próprio professor Juan falou disso, né? Não sou só eu que estou falando. E a letra C, 2 consequências negativas em relação à poluição da água. O que pode acontecer? Quem que tá lá na água? Todo dia, quem que tá na água? Eu e tu? Não. É quem? O, o golfinho. O sapo também, né? Mas em geral são os peixes, né? E também existem várias pessoas que estão em contato com essa água e elas podem ser contaminadas e também serem levadas à morte, né? Então a gente não pode brincar com poluição, a gente tem que crescer com consciência, crescer um ser humano consciente daquilo que nós temos que fazer para proteger o meio ambiente, para proteger o ecossistema e para proteger a minha própria vida ao longo do tempo, tá bom? Aí nós temos ainda ali na página 153 a respeito da caça e da pesca, quando não são praticadas com controle. Isso está errado, tá? As pessoas têm que praticar a pesca, sim, é necessário, mas ela precisa ser praticada com controle. Tanto que na época da piracema, por exemplo, não se pode pescar, porque senão você vai estar pescando peixe que está em desova. E daí o peixe não desova, no ano seguinte vai ter menos peixe ainda, tá? E uma pesca que seja controlada, porque existem animais que não são permitidos mais serem pescados. Se eu não estou equivocada, no Mato Grosso do Sul não se pode mais pescar o pintado, porque ele já está em extinção. Olha só. E também o tráfico de animais silvestres, né? Nós temos leis que protegem os nossos animais, aqueles leis que protegem tanto os nossos animais quanto os animais que vêm de fora, né? Os animais de uma maneira geral. Não sei por que cargas d'água que tem gente que compra animal silvestre e que quer manter como se fosse um animal doméstico. E eles não são. Existem leis que os protegem e que regem isso e que são organizadas exatamente para defender esse tipo de predação que é horrível, né? Uma aula de coisas tristes, né? Mas ela precisava ser dada para que você cresça com consciência ecológica, para que você cresça como um cuidador daquilo que Deus criou e nos deu de presente, tá bom? Finalizo aqui, Deus te abençoe em nome de Jesus, te amo. Feliz sexta-feira para você, feliz sábado. Deus te abençoe em nome de Jesus e até segunda-feira.